Bom, pessoal, eu vou essa parte inicial da aula gravar aí usando a TV, porque eu preciso mostrar algumas figuras que eu não tenho nem como desenhar. A segunda parte da aula eu vou para o resumo de vocês. Então, o resuminho que vocês fizeram, a primeira parte dele é aqui na TV, tá? Depois eu gravo o caderno e aí eu retomo e anoto. A gente vai entrar agora na parte de determinação do sexo biológico. Como que é geneticamente determinado o sexo de indivíduos da espécie humana. Por que da espécie humana? Porque existem várias formas de se determinar o sexo do indivíduo. Só que varia de animal para animal. Em galinhas, o sexo é determinado de um jeito. Em moscas, o sexo é determinado de outra forma. Em humanos, o sexo é determinado pelo que a gente chama de sistema XY. Vamos iniciar conceituando o que você tem aí no seu caderno, que é cariótipo. Eu coloquei assim, organização do cariótipo humano. Primeira coisa, o que é cariótipo? Cariótipo é o conjunto de cromossomos da espécie humana. Então aqui ó, eu tenho o conjunto de cromossomos de um indivíduo. Aqui eu tenho o conjunto de cromossomos de outro indivíduo. Então eu tenho dois cariótipos. Eu tenho um cariótipo aqui de uma pessoa e o cariótipo de outra. Cariótipo é o conjunto de cromossomos. Tá bom? Como que está organizado o cariótipo humano? Vamos lá. Como que ele se organiza? Nós temos 46 cromossomos. Nós humanos, nós temos 46 cromossomos. Só que os nossos cromossomos, eles formam pares. Eles têm parzinhos. Então, por exemplo, nós temos dois cromossomos que nós chamamos de número 1. Então, o cromossomo de número 1, ele tem dois pares. Nós temos duas cópias do cromossomo de número 1. Essa cópia veio do pai, por exemplo, essa cópia veio da mãe. O cromossomo de número 2, nós também temos duas cópias. E assim por diante. Então pensa assim, nós não temos 46 cromossomos, nós não vamos organizar em pares, então nós vamos ter 23 pares de cromossomos. Por que 23 pares, Lucas? Porque 23 vezes 2 dá 46 cromossomos no total. Então nós temos 46 cromossomos que estão arrumadinhos, colocadinhos sempre aos pares. O que nós vamos combinar? O que nós vamos definir agora? Ó, par 1, par 2, par 3, 4, 5, 6, 22. Até o par 22, até o parzinho 22, nós temos o que nós chamamos de cromossomos autossômicos. Por que cromossomos autossômicos? Porque não são eles quem determinam o sexo. Marca no seu resumo aí em cromossomos autossômicos. Não determinam o sexo. Não tem nada a ver. Não são eles quem vão dizer se o indivíduo vai nascer do sexo biológico masculino ou do sexo biológico feminino. Tá bom? Quem diz pra gente se o indivíduo é do sexo masculino ou feminino é o último par de cromossomos, que é o cromossomo XY. É ele quem diz se o indivíduo é do sexo masculino ou feminino. Então ele é o que a gente chama de par sexual, o cromossomo sexual. Então olha só, até o par de cromossomos 22, nós temos os cromossomos autossômicos. Tá bom? Eles não determinam o sexo do indivíduo. Quem determina o sexo do indivíduo é o par 23, que é o par que nós chamamos aqui de XY. Tá bom? Então nós temos essa divisão. Cromossomos autossômicos não determinam sexo, é até o par 22. Cromossomos sexuais determinam sexo, é o par 23. Tá? Como que é determinado o sexo na espécie humana? Vocês já sabem. Você vai sempre olhar para o cariótipo, então eu vou te dar uma figura. Quero saber se esse indivíduo aqui é do indivíduo do sexo masculino ou feminino. O que você faz? Você vai lá no final, você vai olhar. Ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. É só você olhar as letrinhas, X e Y. Tá bom? Como ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y, então esse indivíduo é do sexo masculino. Os homens sempre têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Tá bom? Agora, olha esse cariótipo aqui. Olha esse conjunto de cromossomos. Lá embaixo
sei se vocês conseguem perceber, não tem o cromossomo Y. Tem alguma letrinha Y aqui? Não, ele está te mostrando que o cromossomo X está em dose dupla. Então esse indivíduo é do sexo feminino. Tá bom? Indivíduos do sexo masculino são X e Y. Indivíduos do sexo feminino são XX. Tá? Quando eu for ali no resuminho anotar para vocês, eu anoto isso rapidamente, mas é que eu preciso mostrar essa foto. Só que nós podemos ter o que nós chamamos de síndromes cromossômicas ou mutações cromossômicas. Muitas vezes, quando vai se formar o embrião, ou sei lá, quando vai se formar o óvulo, o espermatozoide, pode acontecer do número de cromossomos, de uma certa forma, vir errado. E aí surgem as síndromes. Nós temos 3 síndromes principais, que é a síndrome de Down, síndrome de Turner e síndrome de Klinefelter. Tá bom? Então é assim, quando o número de cromossomos de um indivíduo estiver alterado, quando o indivíduo nascer com o número de cromossomos alterado, fora do comum, fora do esperado, esse indivíduo vai ter uma síndrome, tá? Ou uma mutação cromossômica. Então olha só aqui, quando eu olho esse indivíduo, olha só, parece tudo dentro do padrão, dentro do esperado. Só que aí eu chego aqui embaixo. Isso daqui é uma mulher. Só que percebam, olha aqui. Essa mulher, ela tinha quantos cromossomos X? 2. Quando eu olho para a foto, essa mulher tem apenas um cromossomo X. Estão percebendo que só tem um cromossomo X? Aqui tinha 2, ó. 1, 2. Então essa mulher está sem um dos cromossomos X, está faltando um cromossomo X para ela. Então ela vai ter o que nós chamamos de síndrome de Turner. Tá bom? Aí no seu resumo você marca, falta um cromossomo X. Tá bom? A mulher vai ter a síndrome de Turner. Só para vocês terem noção, eu vou mostrar algumas fotos, que apesar de não serem muito legais, assim, eu acho que é bom vocês terem noção para vocês poderem ver. Na síndrome de Turner, o que acontece com as mulheres? Primeiramente, as mulheres vão ter baixa estatura. Mulheres com síndrome de Turner, elas têm uma estatura muito abaixo do normal. Vocês podem observar aqui, ela chega até 1,20, mais ou menos. Elas vão ter o que a gente chama de pescoço alado. O pescoço delas é ligado daqui de cima até aqui. Que é isso que acontece aqui, ó. O pescoço delas tem uma ligação. Tá bom? Essas mulheres também podem ter problema reprodutivo. Elas podem ser inférteis ou ter problemas de reprodução. Dificuldades para engravidar. O que é muito comum. Pessoal, primeira coisa, nós estamos trabalhando com uma síndrome. Tá bom? Então, nós temos vários sintomas para a síndrome de Turner. São vários sintomas. Às vezes, uma pessoa com síndrome de Turner vai ter todos os sintomas. Talvez ela não vai ter todos os sintomas. Tá? Às vezes ela pode ter filhos. É difícil acontecer? Mas às vezes ela pode ter filhos, ou a dificuldade de engravidar pode ser menor. Então, assim, os sintomas são variáveis. Tá? Não é que tem que ter todos. Tá? Então como que eu vou saber se a mulher tem ou não tem síndrome de Turner? A mulher vai procurar um geneticista, e o geneticista vai fazer o cariótipo dela, vai pegar uma amostra de células dela e olhar o microscópio para ver se está faltando um cromossomo X. Só que os homens, eles podem ter a síndrome de Klinefelter. Tá? O que acontece na síndrome de Klinefelter? É só a gente olhar para cá. O homem deveria ter um X e um Y, não é? Ele deveria ter, um X e um Y. Na síndrome de Klinefelter, eu estou vendo 2 cópias do X e um Y. Então o homem deveria ter um X e um Y. Ele está com 2X, ele tem um X a mais. Então lá no seu resumo você vai colocar a síndrome de Klinefelter, ele tem um X a mais. Bom? Como são esses homens? Na síndrome de Klinefelter, os homens têm uma estatura muito acima do comum. Os membros deles, como os braços, são todos alongados, tá? O braço é muito grande. Se você pensar que ele aumentou muito de tamanho, o braço fica muito grande ali, tá? E ele também pode ter problemas reprodutivos, tá? Assim como acontece na síndrome de Turner.
Essas duas síndromes que a gente falou são síndromes que afetam os cromossomos o quê? Sexuais. Porque essas síndromes estão localizadas nesses cromossomos finais aqui. Tá bom? Agora, nós vamos comentar de síndromes que não são sexuais, como é a síndrome de Down. A síndrome de Down não é uma síndrome que afeta o cromossomo sexual. Ela afeta um cromossomo autossômico, que é o cromossomo 21. Um indivíduo com síndrome de Down, ele tem 3 cromossomos 21, ao invés de ter 2. Lembra que são sempre pares? Ok, mas na síndrome de Down ele vai ter 3 cromossomos 21. Tá? A síndrome de Down tem várias características físicas, tá? Fáceis de reconhecer, como vocês já sabem, então não vou ficar detalhando elas. Tá? Nós temos aí característica das pálpebras, as pálpebras elas são diferentes. Tá? Nós temos questão aqui na mão. O indivíduo com síndrome de Down, ele tem uma linha, geralmente na mão, enfim, várias características. Tá bom? Então nós temos aqui algumas síndromes que afetam os cromossomos. Tá bom? Eu vou agora para o resuminho escrito, nós vamos aí anotar essas informações rapidinho e nós já vamos entrar na parte de cálculo, de como calcular algumas características que têm a ver com o sexo do indivíduo, tá bom?